Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nesta manhã, Senhor, estou aqui para preparar mais este assunto, este comentário que vamos falar sobre o amor. Queremos, Senhor, a sua direção, discernimento, interpretez na palavra. Nos dá, Senhor, este auxílio para realizar este trabalho, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que lá no céu só tem amor. Lá existe uma flor de amor. Esta flor é Jesus, que um dia na cruz só derramou amor para salvar nossas almas com amor. Um dia vou viver no céu com amor. Também tem lugar para você com amor. Cidade maravilhosa, é um jardim de flor, de puro amor, de puro amor. Um dia Jesus veio do céu com amor. Um dia Jesus vai voltar com amor para levar sua igreja para Jerusalém de amor, com festa e com alegria e todo amor. Um dia vou viver no céu com amor. Também tem lugar para você com amor. Cidade maravilhosa, é um jardim de flor, de puro amor, de puro amor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos falar da palavra esta manhã.
Vamos falar deste assunto tão sublime. Vamos estar abrindo aos Efésios 3, de 16 a 21. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aos Efésios 3, 16 a 21. Diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedirmos ou pensamos, segundo o poder que há em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. E esse glória na igreja para Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então vamos meditar um pouco nesse texto lido. Peço desculpa porque minha vista às vezes falha, eu não consigo embolar as letras, fica um pouco difícil para ler, mas na graça de Deus nós vamos dando seguimento. Vamos no primeiro, versículo 16. Será uma oração do apóstolo Paulo fazendo para a igreja de Éfeso, dos Efésios. Então nós não começamos do 14, que começa a oração, sim, do 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, da glória de quem? Da glória de Deus. Interessante que o homem ele é dado a adquirir riquezas, mas poucos atenta para a verdadeira riqueza. Porque o homem faz tudo, conquista tudo, muitas das vezes se mata trabalhando, outros dando volta nos outros, só para alcançar a riqueza que ele conhece no mundo. E o Filho de Deus, ele traz para nós gratuitamente, sem... É bem clara a palavra, que não nos custa nada. Ele toma posse do seu Filho amado, nós estamos falando de Deus, e envia aqui e fala assim, olha, vai lá e morre no lugar daqueles que
que tem o desejo de obedecer à minha palavra. Então, nós nos enganamos muito quando dizemos que Jesus morreu por todos. Sim, todos aqueles que se arrependerem, todos aqueles que acreditarem no projeto da eternidade, todos aqueles que se rendem à palavra de Deus. E ele trouxe alguns benefícios, algumas práticas para que nós executássemos. E hoje nós estamos falando de uma delas que no meu conceito de entendimento humano, é a maior. Ele trouxe o amor, porque lá no Evangelho de João, é bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para pagar nossa dívida que era impagável. Nós não tínhamos condição de pagar esta dívida. E ele fez isto por amor. Então, para que, segundo as riquezas da sua glória, ele não está falando de riqueza do mundo, riquezas terrenas, foge de todo conceito material. Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Então ele não está falando de algo superficial. É aquele conceito de sentimento mais profundo que possa existir no ser humano. Ele está falando disto. O apóstolo Paulo, quando ele ora ali pela igreja, ele roga ao Senhor para que o Senhor possa, através do seu Espírito, entrar no mais profundo do homem, que é a alma, o sentimento de desejo, de prazeres, de alegria, de tristezas, é o sentimento mais profundo do homem. Paulo, ele ora nesse sentido. Aí no verso 17 diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E esse coração que Paulo refere aqui na sua oração, não é essa bombinha que faz o sangue circular no corpo, não. Ele fala do sentimento. Ele está falando da alma. Ele não está falando de algo superficial. Ele está falando de algo lá do interior, do íntimo do homem. E tem um objetivo, assim, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. E como fazer para alcançar isto? Eu creio que é a palavra mais pronunciada na terra, mas é a mais superficial que o homem pronuncia, porque ele fala que ama, mas virou as costas do seu semelhante, ele está falando mal, ele está desejando mal. Então, o amor não é verdadeiro. É algo que é falado da boca para fora. E nós precisamos estar entendendo isto. Para que habite pela fé nos vossos corações. Então, precisamos acreditar e buscar com todo esforço para alcançar esta fé única que é capaz de mudar as coisas de rumo, mudar de lugar. A fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então, não é esse amor superficial que o homem conhece. Nós precisamos alcançar este
amor. Ainda falando mais um pouco em cima disto, um amor que deveria ser exibido pelas igrejas conhecidas na face da terra. E o próprio Jesus, ele veio dando este exemplo. Por exemplo, o indivíduo estava sendo condenado à morte sem ter uma oportunidade de se arrepender dos atos que cometia. Nós vamos dar 2 exemplos. Por exemplo, aquela mulher que foi pega no ato do adultério e levado diante de Jesus para o que ele diria sobre a lei do apedrejamento, sobre aquele que era pego naquele ato. E ele fala simplesmente, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra e abaixa, curva-se para o chão e começa a escrever ali alguma coisa. Há uma especulação muito grande do que Jesus escrevia, mas ele fez isso por quê? Por amor. Ele estava dando uma oportunidade àquela mulher de se arrepender e consertar a sua vida, a sua caminhada, os seus procedimentos diante da sociedade e diante de Deus. Então, por isso que nós devemos nos esforçar para que Jesus nos aceite. Muitas das vezes eu tenho questionado porque chega lá num culto de evangelização, aquele indivíduo está ali pregando, está derramando suor, fazendo o maior esforço. Fulano, aceita Jesus. Quem é o homem para aceitar Jesus mediante? É Jesus. Eu como homem, eu preciso que Jesus me aceite. Entrar neste conceito de amor do Filho de Deus para com o homem. E isso foi feito com aquela mulher. Aquele que não tiver, e aquela mulher, no final de tudo, foi saindo, como a palavra é narrada, foi saindo um por um, começando dos mais velhos, e não tinha ficado ninguém. Jogaram as pedras para o chão. Aí Jesus pergunta, cadê seus acusadores? Diz, foi embora. Aí Jesus, nem eu te condeno. Mas aí ele dá a sugestão principal para aquela mulher. Olha, vai e não peque mais. Traduzindo no nosso entendimento, olha, para de pecar, conserta, se acerta na sua caminhada e vai ter um lugarzinho lá no reino dos céus, no lugar onde dinheiro no mundo não consegue comprar para estar ali. Ele trouxe gratuitamente. Agora, vamos para o 17, que diz assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarmos arraigados. O que quer dizer arraigado? Ali é algo feito com prazer, com alegria, com certeza, porque ele, adquirindo a fé, ele alcança todos estes benefícios. E fundado no amor, agora vamos para o 18, que diz assim, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Quem são esses santos? São aqueles que já entraram no projeto, têm a convicção desse projeto de vida eterna e está se esforçando para alcançar. Ele colocou no profundo do coração, quer dizer, no seu sentimento da sua alma, está se esforçando para isto. Então, somos os separados para herdar a eternidade. Qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade? Será que alguém consegue medir este amor? Não, ele ultrapassa todos os conceitos humanos. Uma certa feita eu estava conversando com um indivíduo
que ele se dizia ateu. E ele citou ali umas palavras bem pesadas acerca do Filho de Deus. Ele falou assim, olha, vocês que seguem este Jesus, ele não passou de um espertalhão da época. Eu falei, espertalhão por quê? Se ele era tão esperto, então por que que ele não se defendeu e deixou que eu e você fosse condenados? Ele se entregou no nosso lugar. Que esperteza é esta no seu entendimento? E qual o dia que, o que conta na história, das Escrituras, que Jesus tirou algum centavo de alguém? Aonde mostra que ele foi injusto? Então, se ele fez tudo isso, foi por amor, ele foi condenado por nos amar. Então, onde mostra nisso tudo que ele era um espertalhão? Aí aquele camarada ficou sem palavra para conversar e disse que nunca tinha lido as Escrituras. Eu falei, ele como um professor de história que aquele cidadão ocupava na sociedade. Falei assim, você, por exemplo, conhece, acredita em todos os cientistas. Eu vou te provar que você está errado dentro da sua própria ciência que você aprendeu. Falei, o cientista que você tanto defende, preza, ele fez uma pesquisa do solo e ele descobriu que a Terra é composta de 106 elementos. E esse mesmo cientista, ele pesquisou também um corpo humano e descobriu que o corpo do homem ele é construído com 103 elementos extraídos da Terra. E eu não vou desprezar este cientista que você tanto preza, que tanto valoriza. Ele é capaz de fazer um boneco parecido contigo. Agora eu desafio esse cientista. Ele dá fôlego de vida neste boneco que ele foi capaz de separar esses 103 elementos, construir alguém até parecido contigo, mas eu desafio ele da vida. Mas Deus deu vida àquele boneco de barro que ele fez. E sabe qual foi a definição daquele homem que dizia ateu? Ele leu as Escrituras. Se ele creu, eu não sei, mas eu levei aquele homem que se dizia ateu, professor de história, a ler as Escrituras. Então já é um grande benefício conseguido. E este mesmo cientista tão sábio, tão poderoso, que é achado por muitos na face da Terra, ele não consegue medir o comprimento e nem compreender. Ele não consegue medir a largura, comprimento, a altura, nem a profundidade da Terra. Eles dão aí um certo número, mas não tem como provar se está correto. Agora vem o 19. Eu mesmo já vivi uma experiência por duas vezes neste versículo 19. Um dia, em um ponto de pregação, pregando em cima deste versículo 19, ali todos choraram com a visitação do Espírito Santo, que o versículo diz o seguinte: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, só este versículo.
Então, se nós quisermos alcançar a plenitude de Deus, nós precisamos nos esforçar para alcançar, para herdar um pouquinho sequer deste amor. Porque algo que vai permanecer na eternidade é o amor. Algo que é tão falado aqui na terra que vai continuar no céu é o amor. E como falei por 2 vezes, uma vez no ponto de pregação, outra vez em um encontro onde tinha ali cerca de 300 pessoas, quando tive a felicidade de pregar em cima deste versículo, ali aquelas 300 pessoas choraram comovido com o agir do Espírito Santo. Então, porque a plenitude deste amor, o amor de Deus, o amor que é necessário nós aprendermos acerca deste amor e vivermos este amor. No verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que há em nós. O homem, ele vive plenamente a busca deste poder, mas de maneira errada. É poder para, muitas das vezes, humilhar o seu semelhante, escravizar o seu semelhante. Não o poder de amar, de desejar todo o bem para aquele semelhante. Portanto, a palavra é bem clara que se eu quiser julgar alguém neste mundo, eu tenho que julgar a mim mesmo. Coloco um espelho na frente, começo a analisar o eu por inteiro e julgar tudo aquilo que eu estou fazendo de correto e o que estou fazendo incorretamente. Então, se eu quiser julgar alguém, que julgue a mim mesmo. E este conselho vai para todos. Em vez de estar aí sentando em rodas, fazendo juízo do seu semelhante, às vezes você está até vendo o seu defeito no outro. E a sua cegueira, a cegueira do homem é tão grande que ele não consegue ver que ali está o retrato dele, as práticas deles, as falhas dele. Então, a palavra me dá autoridade para julgar a mim mesmo. 21. A esse, glória na igreja. Por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Porque o indivíduo, muitas das vezes, lá na igreja, ele busca glória para si mesmo, mas nós estamos ali reunidos em um corpo, por exemplo, em um culto racional, é para engrandecer o nome de Deus, não o nosso nome, se fazer mais importante, sendo um explorador da fé. Vamos buscar este amor. Então, é para exaltar a glória de Cristo na igreja. A igreja fala, não é ali uma placa denominacional, a igreja é todos aqueles que entram nesse projeto com a intenção de um dia estar ao lado de Cristo. Agora, João 5,42 diz assim, mas bem vos conheço que não tende em vós o amor de Deus. Então, aqui João, o apóstolo João, ele começa a dar o retrato do irmão. Por isso que na oração de Paulo ali aos Efésios, ele dá ali o ensinamento mais completo que nós podíamos ter em uma reunião, em um culto, em um estudo da palavra. Então, João, ele começa aqui a dar o retrato do homem, mas bem vos conheço, que não tende em vós o amor de Deus. Então,
que precisamos? Nós precisamos buscar este amor, começar a mudar o nosso conceito de pensamento, parar de julgar o nosso semelhante e consertar nossas vidas até para ser exemplo para aquele vizinho, para aquele companheiro de trabalho, para aquele membro da família que muitas das vezes tem o coração endurecido. E então temos que fazer isto. E ainda João 17, 26, eu lhe fiz conhecer o teu nome e eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles. Então Jesus ele fala assim, olha, vocês dizem que me ama, mas para amar vamos simplificar isso aqui. Para mostrar que me ama, você precisa amar o seu irmão, o seu próximo. Portanto, ele dá aquela parábola do samaritano, dando um exemplo claro do que sempre existiu e existe até o dia de hoje. Aquele indivíduo foi salteado na beira do caminho, espancado, ficou ali quase morto. Primeiro passa o sacerdote, vê aquele homem lá gemendo de dor, corre lá pelo canto da estrada, vai embora e não socorre. Vem o levita também, conhecido como um homem para dar exemplo, ele faz a mesma coisa. E vem o samaritano, o qual era desprezado de todos, ele viu aquele homem que ele nem conhecia, colocou no seu cavalo e levou para uma hospedagem, e ali pagou toda a despesa, ainda deixou pago algum tempo para que tratasse daquele homem. Então, isso é uma prova de amor, amar o seu próximo como a si mesmo. O próprio Jesus deu esse ensinamento. E Romanos 5,5, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, se alguém quer aprender a amar, quer aprender a ter exemplo deste amor, limpa o coração e deixa o Espírito Santo habitar, que ele vai nos levando este amor, ele vai nos ensinar, nos dando alegria todo o tempo e mudando o nosso conceito de amor. Ainda Romanos 12, 9, diz assim, o amor não é fingido. Então, não é algo feito para enganar. E ainda Romanos 13, 10, ainda continua falando do amor, que diz que o amor não faz mal a ninguém. Então, não, eu não amo fulano porque não me interessa. Não, dispensa esse amor sem interesse nenhum, apenas para fazer o bem. E 1 Coríntios 8,1 diz assim, que diz que o amor de Deus ele edifica. Então, quando nós temos este amor de Deus nos nossos corações, mostramos ele nos nossos procedimentos, ele vai nos edificar até no meio da sociedade que nós vivemos provisoriamente antes do arrebatamento. Então, o amor ele edifica o homem, não fazendo para exibição, mas fazendo porque tem o amor verdadeiro, não é um amor fingido, como em Romanos 12, 9. E para terminar, Lucas, que eu não esqueci de anotar o versículo, que é o louvor. Então, o amor
ele edifica, e o amor não pode ser fingido, e o amor não faz mal. Vamos pegar nesses 3 conselhos do apóstolo Paulo. Romanos 12, 9, relata que o amor não pode ser fingido. Romanos 13, 10, o amor não faz mal. E 1 Coríntios 8, 1, o amor edifica. Então, se quisermos alcançar misericórdia, alcançar uma perfeição, estamos trabalhando para alcançar uma perfeição, ser o varão perfeito, vamos nos esforçar para praticar este amor, para a prática deste amor. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu santo nome por este assunto tão importante desta manhã, e que esta palavra possa estar chegando ao coração de muitos, atentando para estes conselhos bíblicos, conselho de um apóstolo que se entregou, que foi o apóstolo Paulo, e também as nossas vidas, que temos o propósito de divulgar este evangelho do reino do céu. Não temos aqui interesse em comercializar isso que é tão sublime e nos foi dado gratuitamente. Por amor de Deus, pelo amor que tem espalhado sobre toda a face da terra, sobre as nossas vidas, nos dando condição de nos arrependermos, de santificarmos e ainda mais, ter a convicção pela fé que vamos entrar no reino dos céus. Nós glorificamos o Teu nome no nome do Senhor Jesus. Amém.